Aí, olha só, bom dia. Aqui do dia, eu estou em casa e tal. Olá, bom dia, tudo bem? Olha, eu tô gravando aqui durante o dia, mas você pode estar vendo a qualquer horário e tal. Vou começar uma série diferente, vamos ver se dá certo, né? É a série... vou conversar com vocês sobre várias questões, né? Notoriamente a questão profissional, tá? Mas muitas vezes vai entrar outras questões aí relacionadas à vida, né? Então, vou aproveitar o tempo. Eu tô morando agora em Atibaia, fica mais ou menos, quer ver, faltam 70 quilômetros agora para eu chegar no escritório. Então eu quero aproveitar esse tempo para fazer algumas coisas. Aliás, eu estou aproveitando esse tempo para ouvir muitos podcasts, né, principalmente ligados à filosofia, que eu gosto, né, bacana. E agora eu falei, pô, quer saber? Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, trazer, levar o que eu conheço, algumas percepções, algumas realidades que eu observo, para poder também divulgar, né? Falar. Eu gosto de falar, tenho coisas para falar, tenho, né? Aliás, isso que eu tava pensando isso hoje de manhã, né? Tem uma vaquinha aqui, que legal. Várias. É legal morar no interior, né? Sinceramente, tô gostando bastante. É um tema que eu vou enfrentar aqui, diferente na minha vida, porque eu sempre nasci e criado em São Paulo, né? Eu vou também trazer aqui. Mas hoje de manhã eu tava pensando o seguinte, eu tenho tanta coisa que eu vivi, que eu estudei, que eu observo na prática. Não que eu seja e nem tenho a pretensão de ser dono de verdade, nada disso. Eu tenho percepções, você tem as suas, e eu acho que o interessante nesse diálogo que eu quero tratar com você que está aí me vendo em algum momento da vida, em algum lugar, tal, é fazer com que haja críticas, com que haja pensamentos, com que haja reflexões. Eu acho que a gente precisa muito de reflexões na vida, né? E eu tô vivendo um momento da minha vida muito reflexivo sobre várias questões pessoais, profissionais, né? Angústias, ansiedade. Eu sou um cara um pouco ansioso, né? Então isso faz com que eu tenha que extravasar de alguma forma nas aulas que eu ministro, cursos, né? Acabei de escrever um artigo aí e tal. Eu preciso lutar contra a minha procrastinação, que, quem nunca, né? E eu quero aproveitar melhor meu tempo de vida, meu tempo aqui na Terra, que a gente nunca sabe até onde vai, né? Então eu quero trazer pensamentos, reflexões para nós aqui. E eu vou começar falando hoje, e aliás, se você estiver me ouvindo em algum momento, tal, e quiser mandar alguma sugestão de tema para eu falar, né, qualquer que seja, se quiser, pessoal, profissional, filosófico, não, apesar de eu não conhecer muito, né, mas do pouco que eu sei, como diria Sócrates, né, xero monoti den xero tipota. Aliás, eu tenho até isso tatuado no meu braço, que só sei que nada sei, né? A única coisa que eu sei é que eu nada sei, né? E aqui, por isso que o meu ponto de reflexão aqui não são verdades. Claro que algumas são convicções. Aliás, eu tenho muitas convicções de vida, convicções tanto no pessoal quanto no profissional, né? Tenho alguns parâmetros que são assim pedras, né? Cláusulas pétreas da minha vida. Acho que todos nós temos essa visão que é também pessoal e intangível, né? Aquela questão de, olha, esse é o meu limite, essa é a minha outra. Deu uma cortada aqui porque eu tô no carro e na estrada muitas vezes o sinal perde aqui, desconecta com o celular, com o carro, tal. Vai acontecer isso outra vez? Vai acontecer isso outra vez, tá? Aliás, daqui a pouquinho em 3, 2, 1,
vai acontecer de novo aí, né? Então vão ter alguns cortes aí que eu volto para falar. Bom, então falei que ia acontecer de novo, só errei o time aqui, né? Então eu estava justamente falando que existem algumas premissas que são difíceis de serem ultrapassadas ou modificadas. Isso todo mundo tem, né? Do ponto de vista profissional, e aí eu quero direcionar essa primeira episódio, não sei nem como eu chamo isso daqui, né? Aliás, se você tiver algum nome sugestivo, pode falar. Vai acontecer de novo, vai cortar de novo aqui. Besteirol da manhã, da tarde, da noite. Bom, o caminho do grego. O caminho do grego. Pode ser um nome aí. Bom, mas vamos lá. Do ponto de vista profissional, e ultimamente, esse ano eu tive a sorte de ter muitas coisas boas acontecendo na minha vida. Nossa, eu realmente sou um cara sortudo em vários aspectos, no pessoal, no profissional. E no profissional, esse ano, eu tive 2 convites profissionais que foram realmente muito impactantes para mim, né? Um para estar como presidente de uma comissão na OAB. A Renata Quadrado, presidente da OAB Vila Prudente, me convidou para participar mais ativamente da subseção e falou assim: olha, seja presidente de uma comissão, tal. A princípio ela até queria que eu estivesse à frente da Jovem Advocacia. Eu falei assim: eu acho que jovem, eu não tô mais jovem, né? Jovem, né? Eu sou um jovem A+++, talvez, né? Mas eu acredito que eu tenho um espírito jovem, sim. E aí eu falei assim: olha, eu tô mais atrelado aos leilões, ao imobiliário e tal. E aí ela falou assim: então fica com, absorve aí o imobiliário. E justamente com isso eu tô à frente da comissão, fazendo alguns projetos, tudo, preciso intensificar mais ainda, né? E agora, mais recentemente, foi aberto o núcleo ESA da OAB Subseção Vila Prudente. E aí, como a minha skin professor é de tempos, nossa, eu dou aula há 23 anos, 24 anos, 23 anos, nossa, é muita coisa, né? Eu dou bastante aula há muito tempo. E aí a Renata falou assim: pô, você é o cara para ficar à frente da ESA, do núcleo da Vila Prudente, da ESA. E eu assumi, fiquei muito feliz, nossa, porque educação, eu acho que a educação transformou minha vida. Isso eu tenho certeza absoluta. Cada um tem o seu caminho, mas a educação para mim foi muito, mas muito importante. E quando eu falo em educação, eu tô falando não só na educação técnica, né, mas a educação que eu tive lá quando eu era criança, adolescente. Eu estudei em colégios estaduais, né? Estudei lá na Vila Prudente, na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, professora Olga Benatti, em frente à padaria Cepam, né? Estudei da primeira à 8ª série lá, na época era 8ª série. Depois eu fiz o colegial na Escola Estadual de Segundo Grau, professor Mário Marques de Oliveira, na Vila Santa Clara, né? Então eu tive experiências muito interessantes, tal. Eu sempre fui aquele, talvez chamado de CDF, né? Eu gostava de estudar, assim, eu gosto de estudar, mas não, eu sou preguiçoso para estudar. Era muito, agora eu sou mais até disciplinado, mas quando eu estava nessa fase, eu era eu não gostava de me dedicar, eu me dedicava pouco, mas intensamente. Isso que era a minha vertente. Eu prestava muita atenção na aula, eu desenvolvi uma técnica de escrever tudo que o professor falava. Aliás, eu lembro que, principalmente no colegial, né, que a gente acaba tendo mais consciência, tal, mais liberdade de estudar,
eu fiz um caderno, porque eu peguei folhas de sulfite e mandei encadernar. E aí eu encadernei folhas de sulfite e usava como caderno, né? Tal, e ficava usando como caderno, então eu escrevia, fazia esquemas, tal. Lembro até de um amigo meu, um amigo meu, Fábio, do colegial, ele desenhava pra caramba. Nossa, ele ficava desenhando, tal, e desenhava professor, isso, aquilo. Puta, gente boníssima. Mas perdi contato total. Bom, e aí o que acontece? Eu prestava muita atenção na aula e estudava pouco, mas intensamente. Tá? Isso, eu sinceramente, depois de mais velho, falei, pô, se eu tivesse estudado, me empenhado mais, tal, eu teria alcançado outros voos, né? E isso é verdade, né? Isso é verdade a vida inteira, né? E aí depois, quando eu saí do colegial, eu entrei no exército. Putz, vou contar essa história para vocês, eu acho que é interessante. Minha mãe tinha uma amiga que infelizmente já faleceu. Nossa, ela tinha um grupo de amigas. Coisas na estrada, madeiras na estrada. Ela tinha um grupo de amigas que se reuniam frequentemente, amigas assim do colégio, né? Tal. E uma delas, a Elisa, casada com filho, de família japonesa, tal, e ela tinha um filho. E a gente foi no aniversário dela, na casa dela, e o filho dela estava fazendo o exército, servindo o exército. E aí eu jogava ping-pong, o cara jogava campeonato de ping-pong e tal, o cara muito legal, o Fábio, também chama Fábio. E aí tava lá na casa deles e tal, e aí ele tava falando, eu tava com 17, eu ia me alistar, né, fazer o alistamento militar obrigatório e tal. E aí ele começou a falar, pô, eu tô no exército e tal, me mostrou um monte de coisa, conversou, tudo e tal. E eu falei, caramba, mano, que legal. E o meu pai é grego, é grego, mas ele veio da Grécia mesmo? Sim, ele nasceu na Grécia, viveu a adolescência e tal, serviu o exército na Grécia, justamente esse é o ponto, e depois até ele veio pro Brasil, de navio, sozinho, né, com alguns amigos, tá? Assim, mudou de vida completamente. Eu tenho muito orgulho da vida que o meu pai, a coragem que o meu pai teve de mudar de país para buscar melhores condições de vida, né? E eu tenho até uma foto dele na carteira, que não dá para pegar agora, para mostrar para vocês, mas eu vou postar depois no Insta, em algum lugar. E o meu pai, ele serviu o exército na Grécia, né? E pô, tem fotos dele lá no exército e tal, e provavelmente aquilo do meu pai já ter servido lá na Grécia. E o fato desse filho da amiga da minha mãe me contar a experiência dele no quartel, lá no CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, me encantou. De verdade, eu despertei para essa possibilidade. Só que ele falou o seguinte, olha, para você entrar lá no CPOR, você precisa estar na faculdade. Pô, eu tava com 17, tava na época terceiro colegial, fazer vestibular, isso, aquilo e tal. E aí eu prestei, tal. E na época, olha só que engraçado, eu queria fazer direito. Eu já tinha vontade de fazer direito. Depois eu conto por que eu queria fazer direito, né? Mas eu já queria fazer direito e o meu irmão mais velho fazia engenharia, né? Na FEI e tal. E aí o que eu fiz? Eu prestei direito e engenharia. Eu acabei passando nos dois. Passei na FEI em engenharia, só prestei engenharia lá. E prestei USP, PUC, Mackenzie, prestei várias faculdades de direito. E eu acabei passando na PUC em direito. Só que o que acontece, olha como a vida é interessante, engraçada, curiosa, né? Quando eu entrei passei nas duas, só que qual que foi a questão? Eu não passei na primeira chamada, em nenhuma delas. Eu passei na FEI, acho que na terceira chamada, e na PUC eu fui passar, acho que na quinta ou sexta chamada. Quer dizer, demorou para me chamar. E como demorou para me chamar, e a FEI chamou antes, e eles tem sempre, você tem que fazer a matrícula,
tal data, senão você perde a tua vaga, né? Eu acabei fazendo a matrícula na FEI e quando eu passei na PUC, eu falei, já tô aqui na FEI, não vou. Já tinha até começado as aulas e tal. E aí eu não fui pro direito. Então, olha só, eu tomei uma decisão e assim, as minhas decisões de vida, as principais delas até hoje, eu tenho um jeito muito fechado, tá? Tô trabalhando isso, tô tentando melhorar, né? Se bem que não é questão ruim ser fechada, mas em algumas situações é bom você compartilhar. As principais decisões da minha vida eu tomei sem compartilhar com ninguém, sem ouvir opiniões, e algumas vezes eu dei cabeçada, outras vezes não. Nessa daí eu não dei cabeçada, mas eu decidi, falei, olha, internamente falei, pô, talvez eu fui pelo lado mais cômodo, porque eu já estava na faculdade, já estava em aula, eu, sinceramente, eu estava gostando da engenharia, né? Por quê? Porque, é legal, eu gosto de número, eu gosto, nossa, o clima da faculdade, a FEI, o esquema naquela época, não sei como é hoje, era um semestre de manhã, semestre ímpar de manhã, semestre para a tarde, então você tinha que ficar na faculdade, e o campus lá, sabe aqueles campos que parece americano, tal, prédio só de 2 andares, um puto espaço, tal, e aí, eu já tava me enturmando, tal, aliás, eu fiquei um ano estudando na faculdade, quando me chamaram pro exército, que aí eu consegui, e aí voltando lá pro exército, mas já volto, vou fazer um corte aqui na faculdade de engenharia, né? Lá na engenharia, na FEI, bom, primeiro que eu passei pelo trote da vida, né? Nossa, o trote lá foi tenso, né? Fiz declaração de amor pra minha cueca que eu tive que amarrar numa árvore, e destruíram meu cabelo, pintaram, nossa, olha, foi o trote, né? Bebida, isso, aquilo, tal. Bom, final das contas, em um ano de FEI, eu fui campeão de truco no primeiro ano, né, por equipe. Lá a gente montou uma equipe e tal, eram 3 duplas, o campeonato era por equipes, então eram 3 duplas, e aí a minha equipe lá foi campeã de truco. Eu fiz teste, agora vocês vão dar risada, eu fiz teste, agora imagina se você não me conhece pessoalmente, você pelo meu Insta dá pra ver o meu porte atlético, eu tenho 1,69 m, eu devo estar hoje com 70 e tantos quilos aí e tal, pá, tô buscando ficar mais magro e tal, e aí eu fiz teste pra entrar na equipe de rugby da faculdade, rugby, tal. Fui desaconselhado a ficar, porque na época eu era mais magro ainda, né? Já tinha a minha altura, mas era muito magro, né? E aí eu fui fazer teste para equipe de futebol também. Não passei, até dava para continuar, mas tá. Fui fazer teste para equipe de vôlei. Eu gosto muito de jogar, aliás, eu gosto muito de esportes, tá? Até hoje eu gosto muito de esportes. Eu, assim, se você me chamar para jogar qualquer coisa, peteca, ping-pong, futebol, vôlei, basquete, basquete eu treinei basquete no Juventus, no Clube Atlético Juventus na adolescência, tá? Mas eu sempre gostei, né? E hoje o que eu gosto, a Sofia gosta muito de esportes também, ela gosta muito de vôlei, nossa, vôlei, e eu tenho levado ela numas quadras de beach, o beach venceu, e lá eu tenho um day use de vôlei muito legal no Tatuapé, e eu levo ela sempre que, o que vamos fazer? Vamos jogar vôlei, papi? Vamos lá então, porque é legal que tem outras pessoas, tal, e se enturma, joga, entra lá, faz time e tal, é bem legal. Bom, e aí eu fiz teste para rugby, fiz teste para futebol, fiz teste para vôlei, tá? Aí a minha altura, minhas habilidades, até que pro vôlei eu gosto de ser levantador, tá? Nossa, a gente sempre jogou lá na vila que eu nasci, cresci, tudo.
todos jogamos vôlei, futebol, não, sempre do esporte, né? E aí eu fui fazer capoeira, entrei na capoeira, tinha lá aulas de capoeira, eu fiz, me apelidaram, porque na capoeira você tem um apelido, né, também, todo mundo me chama de grego, né, o grego acho que foi o apelido da vida, porque meu nome, Geórgios, né, Geórgios é muito diferente, não é que é diferente, eu não acho, porque eu também tô... Não, olha só, mico das gravações, né, eu tava gravando aqui, aí interferência da internet e tal, mas olha só agora, acabou a bateria não, acabou a memória do celular. Eu consegui atingir a memória cheia de tanto vídeo, tanta foto que eu tenho. Aí o que eu fiz? Cheguei no escritório, acabei limpando muita coisa, nossa, muita coisa mesmo que tinha. E aí agora eu estou indo almoçar. Aí eu falei assim, bom, já que eu tô indo almoçar, deixa eu terminar, concluir. Eu tava falando da questão do exército e tal. E olha só, o exército ele foi muito importante para mim, na minha formação pessoal. Sabe por quê? Porque o exército me proporcionou conhecer pessoas, óbvio, tal. Me deu um senso de responsabilidade muito grande na altura da vida que eu estava, né, 18 anos, tal. Me marcou muito a questão não só da hierarquia, da disciplina próprias, né, do exército e tal, mas também o fato de buscar ser o melhor que você pode, porque isso é muito valorizado também no exército, né? Então lá no meu pelotão tinham 30 pessoas, eu fiz engenharia, arma de engenharia no exército, tinham 30 pessoas, a minha classificação final foi 15º dos 30, bem na metade e tal, mas eu tive alguns momentos que eu era o primeiro, o segundo, e a parte física foi o que me pegou bastante, né, o que me fez cair bruscamente, porque muito exercício físico, muitas provas físicas e tal, mas isso me deu um senso de buscar sempre ser o melhor que eu posso, né, e eu acho que isso é muito importante, é o que eu busco passar para minha filha, para Sofia, para os meus amigos, todos, tal. E aí, quando eu estava no exército, olha só que interessante, eu tive que trancar a faculdade de engenharia, né? E isso fez com que eu me afastasse da engenharia durante o exército, e eu acabei conhecendo muitas pessoas lá no exército que estavam fazendo direito. E como a faculdade a que eu fazia engenharia era durante o dia, né, eu tive que parar, tive que trancar, mas alguns meus amigos faziam direito à noite, então eles conseguiam combinar, conviver, continuar a fazer o curso e tal. E aí, eu conversando e tal, eu voltei a ter a vontade de fazer direito. Aí eu falei assim, vou prestar só para uma faculdade, porque fazer vestibular também, é um complicado. Eu falei, só vou prestar para uma faculdade, perto lá de casa, lá Moca, né, a Universidade de São Judas. E aí eu vou prestar a São Judas, passei, vou fazer direito. Não passei, não vou fazer direito. Vou continuar em engenharia. E aí eu acabei passando. E aí passei e falei, bom, eu me comprometi a fazer, vamos lá, vamos fazer o meu melhor, tudo. E aí eu já estava safo, acabei não sendo pego em trote e tal, acabei né, tendo a experiência já de engenharia que eu tinha realmente me lascado. Aí eu comecei direito, fiz grandes amizades, algumas que eu mantenho até hoje, conheci pessoas incríveis, e aí segui. Mas no começo, olha só, meus pais sempre foram, meu pai sempre foi comerciante, né, quer dizer, há muitos anos ele é comerciante, mas quando ele chegou no Brasil, a primeira profissão dele foi ser marceneiro, depois ele acabou abrindo a loja de materiais de construção e tal. E aí quando eu entrei na faculdade de Direito, minha mãe e minha madrinha tinham aberto uma sorveteria na Avenida Rangel Pestana, um pouquinho antes de eu entrar na faculdade.
E aí eu trabalhava lá, e eu continuei. Então, primeiro ano, eu trabalhava na sorveteria, né? No balcão, fazia entrega e tal. E aí eu ia à noite para a faculdade, né? Até um fato curioso, o primeiro dia que eu fui para a faculdade de Direito, lá na São Judas, na Moca, eu fui a pé, né? Porque Rangel Pestana para Moca não é tão longe assim, fui a pé e tal. Eu vi o que tinha para ver, não tinha muita coisa, porque é a primeira semana e tal, pá. Só que quando eu fui embora, eu tinha esquecido de levar dinheiro, muito cabaço. Eu sou muito inocente, esqueci de levar dinheiro. Aí eu tô saindo da faculdade e falo, caramba, não tenho dinheiro para pegar ônibus, pô. E deve dar uns 8 quilômetros da São Judas até a casa dos meus pais, que eu morava na época e tal. Aí eu voltei pra faculdade, tinha lá um ponto de venda de sanduíches, né, salgadinhos, tal, um quiosque lá. E aí é o Belo, o quiosque do Belo, ele não tá mais lá. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, pô, sou aluno novo aqui, acabei esquecendo de trazer dinheiro, você pode me emprestar para eu pegar um ônibus para ir para casa? E ele me emprestou, né? Pô, foi gente boa. E aí claro, no dia seguinte eu devolvi, obviamente, e fiquei amigo dele, do filho dele, né, da esposa, que trabalhavam lá. E, passei a faculdade inteira lá, comendo lá, conversando, virou uma amizade interessantíssima, muito, muito bacana, tal. Então, um fato curioso aí. E aí eu fui, me empenhei no direito, tal, tive grandes experiências. Então, primeiro ano eu trabalhava na sorveteria, aí a sorveteria fechou, eu fui trabalhar com meu pai na loja de materiais de construção do Brás, entre o Brás e Belenzinho. Também, nossa, essa época foi pesado, porque eu dirigia caminhão, eu carregava saco de cimento, areia, pedra, fazia de tudo lá, né? Principalmente fazia entregas, ficava no balcão também e tal. Então um esforço físico era muito grande, e à noite eu tinha o esforço intelectual da faculdade e tal. Aí no terceiro ano eu comecei a fazer estágio no escritório de assistência judiciária da faculdade, né? No EAJ lá. Aí eu ia de manhã para a loja do meu pai, à tarde eu ia para o estágio e à noite eu estudava. Até que um dia eu falei, pai, não tô aguentando, fisicamente não aguento, porque eu ia para o Brás, trabalhava, voltava para casa, almoçava, me trocava, ia para o estágio, ficava até a noite, né? Aí eu falei para ele, olha, não consigo, tal. E aí ele falou, então vem só de sábado. Aí eu comecei a ir só de sábados, né? Por um tempo eu fui só de sábado e tal, e aí depois eu falei, pai, eu não tô aguentando mesmo. E aí eu, a partir de então, só fiz estágio, porque eu falei pra ele, olha, eu quero seguir a minha vontade é fazer direito, eu quero ser advogado, né? Nunca pensei em prestar concurso, tá? Nunca pensei mesmo, nunca pensei, se eu tivesse prestado, eu acho que eu teria passado por empenho, dedicação, tal, mas eu nunca pensei. Mas eu falei, pai, eu quero advogar, e assim, é uma dicotomia muito grande e tal. E aí eu acabei só fazendo estágio, tudo isso daí a partir do quarto ano, só estágio, e aí eu já consegui pegar estágios bacanas, em que eu conseguia realmente fazer petições, eu praticamente advogava. Até interessante que tinha um amigo meu, que agora, hoje ele é delegado e tal, a gente abriu um escritório no quinto ano, né? Um advogado assinava pra gente, a gente pegava cliente. Eu fui contratado por amigo de sala para defender pai. Eu lembro de uma ação, nossa, o pai do Márcio, uma ação trabalhista, né? Ele me contratou para fazer a defesa, tudo tal. Aí o advogado foi lá no dia da audiência, eu fui junto, tal. Foi até reconhecida a prescrição para a propositora da ação lá na trabalhista, tal. Então assim, eu despontei muito na época do estágio por conta do que eu fazia, peticionava, tal. Eu já estava bem engajado aí, né? Aí foi lá fazer OAB. Putz, tem história para OAB. Vou falar da história da minha OAB aqui. Primeira fase eu acabei indo com o conhecimento que eu tinha na faculdade mesmo, tá? Eu achei que eu não precisava estudar para a primeira fase com cursinho, tudo tal.
E dito e feito, fui lá, consegui, passei na primeira fase. Na segunda fase, eu reuni alguns amigos e fui vendo alguns cursinhos para fazer a segunda fase, porque aí você tem que saber, né, o que a OAB quer, o jeito que a OAB quer, sem os vícios que eu já tinha como estagiário e tal. E aí eu consegui, fizemos lá um cursinho, foi alguns amigos, aí eu lembro, eu tenho um amigo meu, falou assim, meu, eu não faço estágio e tal, eu não sei, eu nem vou fazer. Eu falei, você vai fazer e vai passar. Tá? Dito e feito, ele passou. Aí no dia que saiu o resultado da OAB, foi um dia para mim muito marcante, porque era o dia do baile da formatura. Era o dia do baile da minha formatura, o dia que saiu o resultado da OAB. Na época não tinha como fazer durante o 5º ano o exame de ordem, né? A OAB, você precisava provar que tinha feito a graduação, né? Provar que tinha colado o grau até, acho que, se não me engano, era até a segunda fase. Tinha uma data específica para provar. E aí, no dia da colação de grau, saiu o resultado. E eu não passei na segunda fase. Não passei. E foi triste. Eu quase falei, pô, meu, não vou numa formatura, tal, no baile, tal, mas tinha pago, né? Vamos lá. Olha só que curioso. Meu nome é diferente, Georgios, né? E naquele exame em especial, até como é por ordem alfabética que são as salas divididas, pelo menos eram e tal, um outro Georgios, filho de gregos, também descendente de gregos e tal, fez a prova e ele passou na prova. E aí o pessoal via na lista Georgios o que eu recebi de parabéns. Pô, você passou! Que legal, sabia que você ia passar, não sei o que e tal. E aí, para algumas pessoas mais próximas, né, para alguns amigos meus, tudo, eu falava que não sou eu não, cara. Eu reprovei, né? E olha só, no dia da prova da segunda fase, eu não falei para meus pais que eu estava prestando a prova e que eu ia fazer a prova, né? Naquela época podia levar consulta, né? Assim, de livros até. E eu saí com uma malinha com alguns livros e a minha mãe falou, pô, onde você vai? Pô, domingo? Né? Eu falei assim, não, eu tô indo jogar bola. Tô indo jogar bola. E aí fui jogar bola, né? Tal, fiz a prova e tal. E eu fiz a prova na área trabalhista. E caiu, olha só, caiu um agravo de instrumento. Que é muito específico isso, né, na área trabalhista. Caiu um agravo de instrumento. E aí, por que eu reprovei? Porque o gabarito teve lá problema tal, e quem corrigiu a minha prova, corrigiu como se eu tivesse feito a peça errada, tal, né? Na verdade não era nem a peça errada, alguns requisitos errados, tudo, tal, porque tinha um detalhe nesse agravo de instrumento que não precisava formar um instrumento especificamente, né? E aí eu peguei, reprovei, e aí, nossa, falei com professores, tal, tudo, fiz um recurso, eu tenho um recurso até hoje, fiz um recurso, e naquela época não tinha limitação de linhas para fazer recurso, não era tão objetivo como é hoje e tal. E aí eu fiz o recurso, tal, e acabei esperando, e passei no recurso, nossa, aí a felicidade total. Mas aquele dia do baile foi tenso, viu? Tenso. Lembro até hoje de várias coisas do baile e tal. Foi um momento, o baile é um momento especial, né? A formatura é um momento muito especial, tudo, valeu a pena. E aí eu já dei entrada na UAB e tal. E aí o escritório que eu trabalhava como estagiário, o advogado acabou me efetivando, era um escritório pequeno, era só ele como advogado, tal, acabou me efetivando, ampliou lá, tal, e aí acabei advogando bastante, né, algum tempo para ele e tal. E o legal, essa trajetória inicial, e aqui estou fazendo aqui um breve resumo, obviamente, tal. Como estagiário eu já me dava bem, tal, já até no escritório dele era ele o único advogado, eu como estagiário, e aí tinha outras duas pessoas como estagiários que depois acabaram entrando, e aí eu coordenava, tal. E aí advoguei por um tempo, tudo, mas
O legal é que logo que eu passei na OAB, eu tive a chance, pô, um amigo meu até hoje, o Fábio Figueiredo, devo muito a ele, o cara é gente boníssima e tal, e ele me deu a primeira oportunidade para dar aula, né? Na verdade, ó, eu recebi uma ligação num dia, e aí falou assim, olha, tudo bem, me chamaram de professor. Professor Jorge, tudo bem? Tudo, tal. Olha, aqui é do cursinho Avocato, ó, é um cursinho lá no Tatuapé, na Serra de Bragança. Aqui é do cursinho Avocato, tudo. O professor Fábio te indicou. Nós temos uma aula hoje para a segunda fase da OAB, em Direito Civil, e nós queríamos saber se o senhor pode vir dar aula, tal. Aí eu falei assim, opa, vamos lá, você tem a apostila, como que é, tal, pá, olha a aula, tal. Falei, pô, posso, era sobre petição inicial, né, questão prática, tal, de elaborar a petição inicial, tudo. Falei assim, posso. Essa ligação foi por volta de umas 3:30 da tarde. E olha como uma ligação, aliás, eu tive vários momentos que uma ligação mudou minha vida, vou trazer aqui para vocês. E essa ligação mudou minha vida porque eu tive a minha primeira oportunidade para dar aula e eu me saí bem, cara. Eu fui, claro, das 3:30, eu desligou o telefone, ela me mandou a apostila, bateu aquela coisa, nossa, desespero, mais foco, tal, foquei tudo, mandei bem. Entrei lá, turma, 3 horas de aula, né? Esquema de OAB para a segunda fase, presencial. Fui lá e mandei, fiz o meu melhor, a turma gostou, e aí eu comecei, aí me falaram, olha, tem mais essas outras aulas para você, tudo, e aí nunca mais parei. Nossa, essa parte da docência, para mim foi muito, muito, muito interessante, porque mudou minha vida, de verdade. Eu até brinco com alguns, assim, eu falo assim, olha, se eu pudesse só ser professor, só dar aula, eu só faria isso. Mas no direito, eu acho que para nós, no direito, não é impossível ser só professor, na minha forma de ver, se você não tem também a parte prática, né? Claro, dependendo da matéria que você leciona. Eu estou falando da matéria que eu leciono. Eu sempre lecionei processo civil, direito do consumidor e agora mais fortemente sobre leilões, né? Então, nas áreas que eu leciono, principalmente em processo civil, como que você vai ensinar se você não faz, mano, né? Complicado. Então, por isso que a prática é sempre importante e tal. E aí, claro, continuei advoguei por muitos anos, né? Até que em 2012, eu tive a oportunidade de me tornar leiloeiro público. Mas essa evolução, não tem problema nenhum, atravessando fora da faixa, mas eu deixo, não tem problema. Essa evolução aí, eu vou parar por aqui, esse primeiro bate-papo, eu não sei se alguém vai ver ou não, se é interessante ou não para alguém ver, mas eu acho que eu tô gostando de fazer e tô usando o tempo aqui. Eu tô já chegando aqui para almoçar também, e vamos lá, vamos para uma próxima aí, e vou colocar conteúdo para vocês. Não sei onde vai estar, vou falar como que é. Quem quiser compartilhar, quem quiser eventualmente curtir, criticar, opinar, sugiram temas. Eu vou entrar em temas muito técnicos também aqui, tá? Meu objetivo não é um diário, não é tal. Meu objetivo aqui é trazer conhecimento, tá? Propagar conhecimento. E eu acho que dentre os conhecimentos que tem, o conhecimento de vida, ele é interessante e é importante, né? Então, assim, meus pais, minha mãe, ela era professora, meu pai não terminou a 7ª série,
eu acho que até a 5ª série ele fez lá na Grécia e tal. Então ele não teve educação formal, né? Mas é super, hiper, mega inteligente. Putz, uma cabeça maravilhosa de inteligência, principalmente para negócios, matemática. Cara, é uma fera, uma pessoa maravilhosa. Minha mãe era professora de ensino fundamental, né, tal. E aí acabou, depois que casou, acabou largando a docência, tudo. E eu fui o primeiro advogado da minha família, né? Primeiro a me formar na faculdade, como advogado. E então eu tive que, as portas que eu tive abertas, algumas foram por esforço, insistência, resiliência, dedicação, até a fórceps algumas vezes. Outras foram facilitadas por amigos, por pessoas até desconhecidas. De verdade, eu vou trazer alguns casos, algumas situações aqui que marcaram muito a minha vida e que foram questões mais, o acaso, ou aquela situação de aparecer a oportunidade, eu não falei não, como por exemplo da aula, a primeira vez que eu comecei a dar aula em cursinho, que foi, eu poderia ter todos os motivos para falar, putz, tá em cima da hora, não consigo me preparar, tudo tal, mas eu disse sim. Então vale a pena dizer sim, claro, não para tudo, mas vale a pena dizer sim e se esforçar bastante para algumas coisas que a vida muda completamente e você voa. Hoje eu vejo que eu cheguei aqui por uma soma de acasos, de desvios no meio do caminho, algumas coisas planejadas, mas muita coisa que não foi planejada. E eu tô aqui buscando ser o melhor que eu posso ser. Isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Obrigado por me ouvir aí, por me ver, por acompanhar, se eventualmente acompanhou. Beleza? É isso aí, abração, até mais. Tchau, tchau. Bora lá, bora que dá abraço.